Olá, dando continuidade ao que foi mostrado na parte 1, nesse vídeo eu vou mostrar mais algumas informações presentes na página inicial do Lactas. Dando início então à apresentação, aqui nessa seção Fique Atento, o Lactas já dá alguns alertas, para deixar o usuário, ou o técnico, ou o proprietário ali com atenção voltada para esses pontos. Por exemplo, ele mostra aqui a questão das células somáticas, da contagem de células somáticas, ou CCS, que apesar de atingir a meta do que foi parametrizado ali dentro do Lactas, houve uma piora no indicador. A mesma coisa para CBT, contagem bacteriana total. Atingiu a meta, porém houve uma piora, ou seja, pode ser que tenha entrado numa curva de piora, de aumento da CBT ou aumento de CCS. Para inseminação também, entrando na parte reprodutiva, tá mostrando ali que a última inseminação ocorreu há 45 dias, ou seja, tem um período grande aí que não acontece inseminações dentro da propriedade, no rebanho, e isso mostra ou que está tendo uma falha reprodutiva grande ou que os lançamentos não estão sendo feitos. Essa parte de qualidade de leite, CCS e CBT, a gente vai ver em outro momento, em outros vídeos mais específicos, e agora eu vou clicar sobre a informação aqui, o alerta sobre as inseminações que não acontecem há 40 dias, há 45 dias, para a gente ver esse relatório. Nesse relatório aqui, então, a gente vê uma relação de matrizes vazias para cobertura ou inseminação e que estão acima de 30 dias pós-parto, no caso de vacas paridas, ou vacas que já estão atrasadas, não tem informação de parto, ou novilhas que estão aptas também e vazias, apesar de já ter uma idade para ser coberta. Nós temos aqui as informações de identificação de cada animal, número, nome, a categoria, o último parto, o número de dias pós-parto, a última ocorrência reprodutiva, se foi um parto, uma inseminação ou um diagnóstico, a data da última ocorrência e o número de coberturas que esse animal já teve. É possível classificar essa relação clicando sobre cada um aqui dos cabeçalhos. Nós podemos classificar aqui, por exemplo, pela data da última ocorrência, para saber quando foi feita uma última inseminação ou cobertura ou ocorrência desse animal, classificar pelo número de coberturas para saber quais são os animais que estão com mais repetição de cios, E a gente pode imprimir esse relatório aqui para levar para o campo e fazer algum trabalho em cima desse grupo de animais aí para poder inseminar eles o mais rápido possível. Voltando aqui para a página inicial, nessa parte aqui do perfil do rebanho, nós temos aqui um gráfico em pizza apresentando cada categoria, a participação de cada categoria dentro do plantel, posicionando o mouse sobre cada uma das fatias desse gráfico em pizza. A gente tem a informação de qual é a categoria e quantos animais estão presentes em cada categoria e a porcentagem dessa categoria sobre o total do rebanho. Aqui ao lado são apresentados dois indicadores de desempenho do rebanho, a porcentagem de matrizes gestantes e a porcentagem de vacas em lactação. Esses dois indicadores já dão uma boa noção do desempenho reprodutivo das matrizes. Aqui foi estabelecida uma meta de 50% de vacas gestantes e esse valor ele é parametrizável, Essas metas elas são parametrizáveis. O usuário insere a meta que lhe convém de acordo com a sua situação, o estado de evolução do rebanho e tudo mais, E foi estabelecida essa meta de 50% e o valor alcançado aqui, o valor existente hoje é de 51,2%. Isso indica que é uma boa eficiência, ele está tendo uma boa eficiência em emprenhar as matrizes. E como reflexo aí de um bom desempenho reprodutivo, a gente pode visualizar que a porcentagem de vacas em lactação também está excelente, até suplantando a meta de 84%. A porcentagem de vacas em lactação está fortemente relacionada com o desempenho reprodutivo do rebanho. E essa meta também de 84% ela é parametrizável. Para chegar nesse valor de 84%, a gente considera o período de lactação da vaca, o período de lactação esperado, pelo intervalo entre parto e esperado. Então, o padrão que se busca dentro da atividade leiteira é uma produção, um período de lactação de 10 meses, 305 dias, mas 10 meses arredondando, sobre um intervalo entre partos de 12 meses. Então, dividindo 10 por 12, dá em torno de 0,83, ou seja, 83, alguma coisa por cento. Essa é a meta que é a meta básica, aí, vamos dizer assim,
Normalmente em rebanhos de mais alta produção é difícil alcançar esse valor de 12 meses de intervalo entre partos. Então a gente pode considerar aí um intervalo de 13, de 14, aí é uma questão de avaliação, de definição de metas ou de um planejamento estratégico, né? Só que quando você aumenta o intervalo entre partos aceitável, você também espera que as suas vacas continuem produzindo leite por mais tempo, para elas descansarem só os 60 dias, né? Porque se aumentar esse período de descanso delas, né? Se uma vaca secou com 10 meses ou com 300 dias de lactação e foi parir só com 14 meses de intervalo entre partos, né? Ela vai ficar 4 meses parada ali, isso é prejuízo dentro do plantel. Então a gente espera que se ela vai ter um intervalo entre partos de 14 meses, que pelo menos ela tenha um período de lactação de 12 meses, né? Ou seja, uma vaca mais longeva, uma vaca que apresenta uma curva de lactação mais estável e que não interrompe essa lactação muito precoce e fique muito tempo parada. Então, quando você considera também uma lactação de 12 meses dividido pelo intervalo entre parto de 14, você vai ter também aí uma porcentagem que pode ser a sua meta de vacas em lactação. O valor observado aqui para esse plantel de porcentagem de vacas em lactação foi de 95%, um valor bem alto. É um valor que provavelmente é um valor pontual, uma situação pontual, não representa uma média ao longo do ano. Porque se fosse assim, as vacas não estariam nem tendo um período de descanso, né? Um período seco apropriado para ter uma nova lactação depois do parto. Então, provavelmente foi uma concentração de partos ali e que levou essa porcentagem de vacas em lactação para 95%, mas não representa uma média ao longo do ano. De qualquer forma, é um indicador, né, mesmo que pontual, mas que mostra que a situação do rebanho, a situação reprodutiva e produtiva do rebanho, por reflexo, logicamente, está bem interessante. Outros relatórios mostram essa média ao longo do ano. A gente vai ver em vídeos futuros, né, a média dos últimos 12 meses, a média de vacas em lactação dos últimos 12 meses, aí seria assim, um índice mais apropriado para avaliar num prazo mais longo. Mais embaixo aqui a gente tem as informações do último controle leiteiro, com o número de vacas ordenhadas e a produção total e a média por vaca. Nesse outro quadro, a gente já tem uma relação dos próximos partos, dos partos previstos para acontecerem nos próximos 60 dias. Clicando sobre o link aqui em cima, a gente abre a tela onde tem uma relação completa das vacas gestantes, né, com uma projeção de partos. A gente tem aqui o total de matrizes gestantes, o número de coberturas médio que foi alcançado e o período de serviço médio alcançado também. A gente pode classificar também a relação de animais clicando aqui sobre cada coluna. E para esse relatório é interessante aqui a gente classificar pela previsão de parto, que a gente tem uma visão aqui geral dos próximos partos acontecerem. Voltando para a página inicial, aqui nessa parte mais embaixo a gente tem a agenda do técnico, onde ele insere o seu planejamento de visitas e toda a equipe já fica informada, né? Isso melhora a integração ali da equipe, saber quando vão acontecer aquelas visitas. Ele já informa dentro desse planejamento também que tipo de trabalho que ele vai fazer. Então os funcionários, o gerente, eles já se preparam ali, né, material, o que precisar para aquele trabalho fluir de uma maneira adequada, né? O Lactas ele foi um dos objetivos da sua criação foi integrar a equipe, né? O técnico insere lá o seu planejamento e em tempo real o pessoal de campo, o pessoal de escritório, proprietário já estão sabendo o que vai acontecer, quando é o planejamento, está sabendo a situação do rebanho, está sabendo informações que precisam ali de imediato, como as vacas que estão para parir, bezerros que estão para desaleitar, vacas para secar, alguns alertas, né? Mostrando a situação, alguns alertas ali mais importantes. Então isso de uma maneira bem rápida, bem objetiva, bem visual. Toda a equipe trabalha integrada e se comunica de uma maneira mais eficaz, porque todo mundo está com informação à mão, sabendo o que está acontecendo.
Então o técnico ele precisa passar uma recomendação para o funcionário lá do campo. Ele fala, ó, pode imprimir esse relatório, né? Só clicar nesse botão, o relatório já está pronto, faz tal ação, os animais são esses que estão aí, né? O Lactas já gerou, já mostrou quem são os animais que precisam ser trabalhados, qual a situação que precisa que precisa ter alguma ação corretiva ali, né? Esse é o objetivo dele, é integrar a equipe com uma informação consistente, objetiva e que faça o trabalho realmente funcionar. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar mais informações aí, os painéis, painel operacional, painel tático, painel estratégico, né, as avaliações estatísticas, ou seja, uma série de informações aí que vão embasar esse trabalho da equipe, do técnico, do gerente, do profissional de campo, do funcionário, para o sucesso total da atividade. Obrigado e até a próxima.